Boa tarde, olá a todos, meu nome é Kate, eu sou estudante de licenciatura em matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, e o trabalho que eu vou apresentar hoje se chama Modelagem Matemática, uma possibilidade no ensino médio adaptada para o ensino superior. Esse foi um trabalho realizado em conjunto, orientado pela professora Angelita, e foi realizado junto com o meu colega de faculdade, o Thiago. Então, sobre o que trata esse trabalho, né? São 2 relatos de experiência, um que aconteceu, né, no ensino médio e outro no ensino superior. Então, como eu mencionei, o primeiro relato aconteceu no ensino médio e tudo começou com a minha relação com o Thiago. Eu conheci ele na universidade, na UTFPR, no PIBID em 2015. Então, a gente criou uma amizade e ele se formou. E eu continuei na faculdade. Depois que ele se formou, ele ingressou como professor regente do Colégio Estadual Guarda-Mirim do Paraná, no bairro São Lourenço. Então, ele sabia que eu ia realizar um estágio supervisionado obrigatório B, que contém as observações e regências no ensino médio, e me convidou para ser estagiária dele. Então, a gente já tinha um vínculo anterior a esse ano, né? Que aconteceu no segundo semestre de 2017. Então, essa escola ela tem uma característica peculiar, que é que são estudantes em situações de risco ou vulnerabilidade, além do que ela tem uma semelhança a um colégio militar, mesmo não sendo. O que isso quer dizer? Que dentro da escola tem como batalhão, tem o batalhão da Polícia Militar. Então, dentro da escola tem um batalhão da Polícia Militar que eles ministram disciplinas, eles fazem orientação, supervisão, coordenação e até algumas punições se for necessário, né? Então, o nosso público que nós realizamos esse trabalho foi o primeiro ano do ensino médio, que lá eles chamam de pelotões de aspirantes. Então, a gente realizou com eles um trabalho chamado Competição Interpass, então por isso PAS, né, que é pelotão de aspirantes, e a gente trabalhou com 3 turmas, então foi uma competição realizada entre 3 turmas do primeiro ano, né. E como eu mencionei, eles têm características muito peculiares, sendo elas um ensino integral. O que isso quer dizer? Que pela manhã, eles tinham um ensino regular das disciplinas e no período da tarde, o que eles chamavam de formação cidadã e profissional. Como o PPP estava em construção na época, eles não tinham disciplinas específicas, currículos específicos no período da tarde. Então, ficava a cargo dos professores para designarem o que eles iam ministrar no período da tarde. Assim, durante o meu período de estágio lá, eles apresentaram dificuldades com números decimais durante as aulas de progressão aritmética e progressão geométrica. Isso nos gerou uma certa preocupação, porque no ano seguinte eles iriam ingressar em estágios, tanto em diversas empresas, então a gente queria suprir essa dificuldade, atender essa dificuldade. Então, os objetivos da competição era compreender, trabalhar e identificar as operações com os números decimais, inseri-los em um contexto real, administrar quantias fictícias de dinheiro, e o objetivo da competição era que a turma mobiliasse uma casa. Então, eles mobiliaram uma casa trabalhando em grupos e a gente também visava o estímulo à competição saudável. Por que saudável? Porque as turmas entre si já eram competitivas. Nossa metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, segundo Oliveira, um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo. Então, a gente analisou esse método empregado com os estudantes e a gente trabalhou por projetos, né? Por que projetos? Além de ter sido interdisciplinar, porque pelos projetos possibilitou a comunicação, a organização, o trabalho e a divisão entre seus pares.
Então, eles puderam dividir as atividades, puderam se organizar, discutir entre eles ideias. E por que interdisciplinar? Conforme Pombo, para ser interdisciplinar tem que haver pelo menos 3 disciplinas envolvidas. E neste caso foram a disciplina de artes, língua portuguesa e matemática. E como eu mencionei anteriormente, a gente trabalhou com 3 turmas. Então, o que foi de fato essa competição interpass? Então, essa competição, as turmas se dividiram em grupos de 4 ou 5 estudantes. Desses grupos, a gente sorteou cômodos da casa, que é sala de estar, sala de jantar, cozinha, quartos, enfim, banheiros, e cada grupo ficou com um cômodo da casa. Além do sorteio dos cômodos, a gente também fez sorteio dos cheques, que esses são alguns exemplos. Ao todo, aconteceu em 6 etapas. A primeira arrecadação de doces que aconteceu durante toda a competição, em que eles arrecadaram doces para a premiação final. Então, ao final, houveram equipes vencedoras. A etapa 2, a atividade 1, era uma atividade de resolução de exercícios. Atividade 2, orçamento de imóveis e eletrodomésticos. Atividade 3, orçamento de produtos perecíveis e utilidades domésticas. A etapa 5, elaboração da planta baixa. E a etapa 6, atividade da planta humanizada e corte do cômodo. Então, ao todo foram 6 etapas. E a avaliação, ela se deu de forma construtiva. Essas tabelas aqui é da primeiro pass, né? Por exemplo, tem o cômodo, o valor do cheque sorteado, os membros da equipe, e tinham 4 critérios de avaliação: organização, pesquisa e cálculo, trabalho em grupo e entrega no prazo, que formava uma nota. Então, a cada atividade terminada, eles recebiam uma pontuação. E cada tabela dessa, uma ficava na parede da sala de aula, uma comigo e uma com o professor Tiago. Então, eles podiam acompanhar tanto as notas deles como das outras equipes. Esse é do primeiro pass, essa do segundo e essa do terceiro. Então, como eu mencionei, a atividade 1 era a resolução de exercícios, 32 exercícios de operações de subtração, adição, multiplicação e divisão, e algumas equações com números decimais, então eles poderiam se organizar da melhor forma para realizar as atividades. Por exemplo, essa equipe aqui dividiu os exercícios entre os membros. Consideramos que a atividade 2 e 3 teve interdisciplinaridade com português, né, que foram o orçamento de móveis e eletrodomésticos e o orçamento de produtos perecíveis e utilidades domésticas. Por que a gente considera interdisciplinaridade com português? Porque conforme Karl Wosk, lista de compras são gêneros textuais dinâmicos. O que isso quer dizer? O estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar com atenção especial para o funcionamento da língua e para as atividades culturais e sociais, desde que não concebamos os gêneros como modelos estanques, nem como estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem. Veremos os gêneros como entidades dinâmicas. Então, não são gêneros estanques, não são gêneros fixos, são dinâmicos, e além disso, além de ter sido considerado um gênero textual, também houve a necessidade de interpretação de texto e de dados. Por isso, a interdisciplinaridade com português. A atividade 2. Como que aconteceu a atividade 2? Como eu mencionei, orçamento com móveis e eletrodomésticos. Eles realizaram um laboratório de informática reservado pelo professor Tiago. Nesse orçamento, eles tinham que preencher a tabela, fazer a pesquisa dos móveis conforme o cômodo deles, realizar o cálculo do troco, calcular o produto mais barato, identificar o produto mais barato e mais caro, e calcular o parcelamento total da compra em 6 vezes. Então, esse aqui é um exemplo. Eles tinham que colocar os cálculos no verso, atendendo os critérios de avaliação, preencher a tabela corretamente, as perguntas de interpretação da tabela, preencher o cômodo da tabela ser mobiliado, a verba fictícia recebida. Esse aqui é um exemplo em que eles não colocaram o cálculo, mas realizaram o preenchimento da tabela. Esse aqui é a sala de estar da atividade 2.
A atividade 3 aconteceu de forma similar, porém foi o orçamento de produtos perecíveis e utilitários domésticos. Também aconteceu no laboratório de informática, de forma similar. Ele tinha que fazer o preenchimento da tabela, preencher o tempo para consumo, cálculo do troco. Então, o que isso quer dizer? Eles receberam o valor do cheque, utilizaram uma parte na atividade 2 e tiveram que administrar o troco nessa atividade 3. Nessa atividade, eles tiveram a possibilidade de empréstimo. Por quê? Porque uma das equipes não ficou satisfeita com o valor recebido em cheque. Então, a gente possibilitou o empréstimo. Como que foi isso, né? A cada aula, cada atividade que nós íamos dando, a gente dedicava uma aula para explicar aquela atividade, com exemplos, com exercícios e para aquele conteúdo, e tinha uma semana para resolver essa atividade. Então, na semana seguinte, eles entregavam essa atividade proposta e já tinha uma aula. Então, para a atividade 3, por exemplo, eles tiveram uma aula de juros simples para possibilitar o empréstimo. Ao final da tabela, tinham que identificar o produto mais barato e mais caro e calcular o parcelamento de cada produto 6 vezes. Então, aqui um exemplo. O cálculo inverso, o preenchimento da tabela. Aqui é a cozinha. Eles tinham que colocar a fonte, né, que é a empresa, os itens de consumo, a quantidade, a unidade de cada um, total. E aqui a interpretação da tabela. Esse aqui foi um exemplo. Como eu mencionei, eles tinham que preencher o tempo para consumo. Essa equipe em especial respondeu o tempo para consumo com um texto aqui. Como vocês podem ver, eles disseram: os produtos são para consumir em quanto tempo? Os produtos citados nessa lista são para uso duradouro. Lógico, quando usados corretamente, havendo sempre uma higienização adequada, mas alguns excessos, como a toalha de banho, de ser trocada a cada semana para evitar o acúmulo de fungos e bactérias. O tapete deve ser sempre que possível higienizado e deve ser trocado a cada pelo menos 2 anos. Os papéis de parede, de uma qualidade boa, pode durar até 10 anos. Os outros acessórios móveis, quando cuidados corretamente, podem durar anos. Consideramos também que houve interdisciplinaridade com artes. Então, na etapa 5, eles realizaram a planta baixa. Em folha 3, como que aconteceu esse momento? Um representante de cada equipe da turma elaborou em conjunto a planta da casa. Eles fizeram em A3 e eu ampliei para A0. Além disso, eles receberam a atividade 4, onde eles precisavam realizar a planta humanizada e um corte de um cômodo. O que é a planta humanizada, né? É quando a gente ilustra uma planta baixa com móveis, com cores, com iluminação, tornando a planta baixa mais didática. Por exemplo, quando a gente recebe um folder e a gente gostaria de comprar um apartamento ou uma casa. Isso é uma planta humanizada. O corte do cômodo é um corte na vertical no meio do cômodo ou da casa. Então, a gente consegue ver uma imagem vertical. Nós entrevistamos a professora de artes e perguntamos a opinião dela sobre o que ela achou dos alunos terem abordado o conteúdo que ela trabalhou, porque quando eles fizeram o corte do cômodo, eles aplicaram perspectiva, que foi um conteúdo que eles aprenderam na aula de artes. Então ela respondeu: foi gratificante saber que os alunos relacionaram os temas da competição ao que eu tinha trabalhado com eles em sala de aula. A atividade também era conteúdo de arte, quando o contexto era conhecer o Renascimento, onde surgiu a perspectiva utilizada pelos pintores renascentistas e outros períodos da história da arte. Então, assim ficou. Depois que eles fizeram o orçamento, ou seja, né, fazendo uma recapitulação, eles fizeram o orçamento de cada móvel, cada utilitário, e eles precisavam representar no seu respectivo cômodo. Então, aqui o quarto de solteiro, o escritório, esses em branco foram grupos, cômodos que não foram sorteados, né? Esse aqui é um exemplo do corte de um cômodo, esse aqui é o quarto de solteiro, né? Como a gente pode ver, a cama e guarda-roupa. Aqui a cama e guarda-roupa. Primeiro passo, o segundo passo,
a cozinha, o escritório, o quarto de solteiro, o quarto de suíte aqui, a lavanderia. Então, esse aqui é o quarto de solteiro também. Então, se a gente olhar aqui a cama verde e o guarda-roupa, a gente encontra aqui a cama verde e o guarda-roupa, né? Como eu mencionei anteriormente, eles aplicaram o conhecimento de perspectiva aprendido na disciplina de artes. Esse aqui é o terceiro passo. Das 3 turmas, foi a única que decidiu fazer em 2 andares. Então, por exemplo, essa aqui é a equipe do banheiro, né? E aqui, em perspectiva, a sala de jantar. E essa aqui é a equipe do banheiro, como eu mencionei ali. Aqui o banheiro aqui, por exemplo, no terceiro passo. Então, como funcionavam as pontuações? Teve o campeão geral e teve um campeão de cada turma também. Essas pontuações também serviram da nota da disciplina. Cada equipe vencedora recebeu uma medalha de honra ao mérito e também receberam um pacote de doce. A campeã geral ganhou o maior pacote e as outras 3 ganharam uns pacotes menores. Então é muito curioso quando a gente analisa aqui a quantia fictícia, né? Por exemplo, a gente percebe que os valores de cheque do campeão geral e essas outras 2 não foram valores tão altos. Então, levando em consideração que foram valores de 1.000 a 100 mil reais, então foram valores considerados baixos de 10 mil, né? Valores pequenos, digamos assim. Esse em especial que pegou o cheque de maior valor foi uma coisa que motivou eles durante toda a competição. Metade da equipe tinha dificuldade em matemática, outra metade não, mas em todas as aulas que tivemos, eles sempre estiveram muito empolgados, sempre demonstraram o que eles queriam comprar para casa deles, né? E curiosamente também, houveram 2 equipes de banheiro, sendo uma com valor bem pequeno de 3.500 e poucos reais e esta outra de 100 mil reais. Nesse caso, foi arredondado para 100, né, no boletim dessa equipe. Então, umas considerações. A gente considerou que teve aproximação matemática com outras disciplinas, porque teve aproximação com design, porque teve representação e ilustração dos produtos que eles compraram, aproximação com arquitetura, porque teve a representação da planta baixa e planta humanizada, uma aproximação com a administração e economia, porque eles tiveram que administrar uma quantia fictícia de dinheiro, realizaram orçamentos, estudaram sobre parcelamento, juros simples e empréstimo, né? A gente também considerou que houve um amadurecimento matemático, pessoal, da leitura, da interpretação e da escrita, porque eles precisavam prestar atenção na tabela para preenchê-la corretamente. Também houve um amadurecimento em relação à qualidade do produto, preço e as condições de pagamento, porque a gente observou que eles pesquisavam muitos em sites de imóveis usados. Isso foi bem curioso. A maioria dos sites era o Mercado Livre ou OLX. Além de terem trabalhado com operações com decimais, como adição, subtração, multiplicação, divisão de números decimais, estudado juros, geometria, interpretação e resolução de problemas, por proporção, medidas e a planta baixa, que são conteúdos matemáticos também. Então, algumas considerações. Alguns obstáculos foram encontrados ao longo da competição. Entre eles, o acesso nulo ou lento à internet. Então, às vezes, o laboratório não tinha internet ou ficava muito devagar. Então, nesses momentos, a gente permitiu o uso de celular para fazer pesquisas. O laboratório também não continha a quantidade necessária de computadores. Então, algumas equipes, às vezes, faziam rodízio nos computadores. E houveram bastante distrações durante o laboratório. Essas distrações foram com sites de jogos, WhatsApp, YouTube e futebol online ao vivo. Nesses momentos a gente acabava intervindo, interrompendo para parar com o uso indevido.
Curiosamente, como eu mencionei, as lojas mais pesquisadas foram de móveis usados, objetos usados, como LX e Mercado Livre. Ao final da competição, a gente fez uma autoavaliação com eles e perguntamos as maiores dificuldades e as maiores facilidades. Eles responderam que as maiores dificuldades foram encontradas na atividade 1 e na 4, onde eles trabalharam a resolução de problemas na 1 e os desenhos, né, as ilustrações na atividade 4. E as facilidades, eles disseram que foram durante os orçamentos das atividades 2 e 3. Então, a premiação final, como eu falei, foram as medalhas e um pacotão de doce aqui. Essa aqui é a equipe campeã geral aqui. Mas como assim considerações? Cadê a modelagem matemática que está no título do nosso trabalho? Para isso, nós precisamos conceituá-la. Então, Bassanese trata a modelagem matemática como uma possível resposta para a pergunta por que matemática deve ser ensinada. Então, a modelagem matemática ela pode ser tomada tanto como um método científico de pesquisa quanto uma estratégia de ensino-aprendizagem. Ele diz, Bassanese diz, a modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Além disso, a gente tem que trazer os conceitos de Bien-Begut para a ideia de modelo e modelagem. Então, o que é modelo para Bien-Begut? A Bien-Begut diz que conjunto de símbolos os quais integram entre si representando alguma coisa. Essa representação pode se dar por meio de desenho ou imagem, projeto, esquema, gráfico, lei matemática, dentre outras formas. Na matemática, por exemplo, o modelo é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que traduzem de alguma forma um fenômeno em questão. Para elaborar esse modelo, nós precisamos fazer alguns procedimentos. Observar a situação-problema, interpretar a experiência realizada, fazer a captação do significado que ela produz. Esse procedimento se chama modelagem. Além disso, ela difere em duas categorias. A primeira em modelagem matemática física e a segunda em modelagem matemática simbólica. A modelagem matemática física, ela conceitua como expressão, reprodução ou descrição de conjuntos de dados ou de uma imagem ou um ente físico. O modelo resultante dessa forma de modelar pode ser de escala, ou seja, desenho réplica, ou de analogia, uma representação gráfica ou algébrica. A modelagem matemática simbólica é a compreensão e análise de um conjunto de dados de um ente físico, ou seja, produto ou processo, da natureza do ambiente social, O modelo simbólico resultante requer uma teoria matemática ou das demais envolvidas mais complexas. Além disso, a Bien-Begut também define processos de modelar entre fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é percepção e apreensão. Então, nessa fase, é o momento de perceber os entes envolvidos, estudar e pesquisar por revistas, internet ou pesquisa de campo, fazer a familiarização de dados e fazer a descrição desses dados. A fase 2 é compreensão e explicitação. Nesse momento, existe a formulação do problema, a formulação do modelo, realizar as resoluções, formular hipóteses, criar um sistema, identificar constantes e variáveis, tendo o objetivo principal é chegarmos no modelo que nos permita solucionar o problema ou induzir a solução do problema. A fase 3 é a significação e expressão. Então, nesse momento, a gente faz a interpretação e avaliação do resultado e se pergunta, esse é o melhor modelo? Ele precisa de ajustes? Ele precisa de outras hipóteses? Então, nesse momento, a gente precisa expressar o modelo da melhor maneira para que outras pessoas possam compreendê-lo. Essas fases, elas não são disjuntas. O que isso significa? Ao longo do processo, existe o ir e vir entre as fases, porque a gente pode reformular o modelo, a gente pode buscar por novas informações. Então, ao ir e vir entre a fase 1 e 2, eu posso sair da fase 1, ir para a fase 2, voltar para a fase 1, assim como eu posso sair da fase 2, ir para a fase 3 e voltar para a fase 2. Então, é o processo de ir e vir.
Bom, agora que sabemos todos esses conceitos, podemos dizer que a competição interpares pode ser considerada modelagem matemática? Não, mas por quê? Porque, como nós vimos, a gente não realizou todas as fases, né? Eles não precisaram ir atrás dos entes, eles não precisaram se familiarizar com o assunto. O projeto chegava já com as propostas e aí eles tinham que ir realizando. Então, a gente não pode considerar em respeito às fases conceituadas pela BNB-Gu e o Bassanese. Mas a gente pode considerar que o projeto foi um modelo? Sim, a gente pode considerar, nós podemos considerar por quê? Porque ao final houve uma representação, uma ilustração das plantas humanizadas. Talvez aquele fosse o melhor modelo, talvez não, porque como a gente enfatizou, né, eu e o professor Tiago, nós enfatizamos o trabalho com números decimais, a gente acabou não enfatizando muito a proporção à escala. Então, talvez esses momentos, essa representação pudesse ter sido aprimorada. Então, de que forma poderíamos adaptar esse projeto para modelagem matemática? E nessa discussão, a partir dessa fundamentação, que surgiu a ideia de fazer um mini curso chamado Mobiliando uma Casa, uma aproximação com modelação matemática. Então, a partir dessa discussão, nós criamos um mini curso que aconteceu em agosto de 2018, durante a segunda semana de acadêmica das licenciaturas da UTFPR, ou seja, haviam estudantes de licenciatura em matemática, física, química e letras participando, majoritariamente matemática, mas de todos esses cursos. Então, nosso objetivo principal era inserir os licenciandos em uma experiência escolar, para que eles pudessem analisar e refletir e discutir com o olhar de futuros professores. Então, nesse mini curso, a gente trabalhou os conteúdos matemáticos de geometria, figuras geométricas, retas, pontos, ângulos, escala, área, perímetro e proporção. Então, nesse mini curso, sim, nós enfatizamos a escala, a proporção e o trabalho de área e perímetro. Mas por que o título Aproximação com a Modelação Matemática? Não íamos falar de modelagem? Bom, então trarei novamente a BNB-Gu para definir o que é modelação matemática. Ela diz: denomina de modelação matemática o método que se utiliza das fases do processo de modelagem na educação formal, com a estrutura vigente, currículo, período, horário, espaço físico, número de aulas por período letivo, número de estudantes por classe, dentre outros aspectos. A modelação orienta-se pelo ensino do conteúdo curricular e não curricular, a partir da reelaboração de modelos matemáticos aplicados em alguma área do conhecimento e, paralelamente, pela orientação dos estudantes à pesquisa. O que isso quer dizer? Que segue o método da modelagem matemática, mas leva em consideração o contexto escolar. Então, leva em consideração o currículo, o período, o horário, o espaço físico, número de horas-aula, número de estudantes, como está dito aqui. Então, os objetivos, a essência da modelação matemática é ensinar a fazer pesquisa e, ao mesmo tempo, ensinar os conteúdos de programa curricular e não curricular também, porque, às vezes, dependendo da pesquisa que eles estão realizando, eles podem precisar de algum conteúdo que não está pertencente ao currículo naquele momento. Então, como seria a adaptação desse projeto para a fase 1, apresentado para a licenciatura, né? Então, nós apresentamos, do mesmo jeito que eu estou apresentando para vocês o projeto, nós apresentamos para ele esse relato com o ensino médio. Então, queremos fazer a representação de uma casa mobiliada e abastecida. Seria a planta humanizada. Então, nesse momento, eles fariam uma familiarização com a planta humanizada e iriam se perguntar durante a fase 2 e procurar recursos para responder o que é necessário para representar uma casa, o que é necessário para abastecer uma casa, de que formas podemos representá-la, que ferramentas matemáticas utilizaremos. E na fase 3, a elaboração da representação de uma casa mobiliada, utilização da planta baixa, e se perguntar, este é o melhor modelo da representação ou precisaria de adaptações? E como eu disse, as fases, há um ir e vir entre as fases, né? Então, como foi com as licenciaturas? Ao todo foram
5 equipes com 27 participantes. Eles utilizaram valores fictícios que os estudantes do ensino médio utilizaram. Aconteceu da mesma forma os sorteios dos cômodos e dos cheques, mas eles se organizaram entre si as equipes. Então, nesse primeiro momento, a gente fez a apresentação da situação problema, e fez a contextualização com os objetivos de inseri-los em contexto real. E a gente permite o uso de computadores, tablets, celulares, e nós levamos alguns catálogos de produtos. Porque como a gente viu no ensino médio que tivemos alguns problemas com a internet, nós levamos alguns catálogos caso enfrentássemos algo do gênero, ou eles preferissem usar os catálogos. Então essas foram as equipes e os valores de cheques recebidos e a quantidade de integrantes durante o minicurso das licenciaturas. A fase 2, devido ao curto período de tempo do minicurso, nós apresentamos cada fase para os licenciandos e nós fizemos propostas em cima delas, né? Então, de forma muito similar ao ensino médio, ofertamos a atividade 1, orçamento de imóveis e eletrodomésticos. A diferença é que dessa vez eles precisavam preencher as medidas dos produtos, né? Então, mantendo o preenchimento da tabela e a interpretação da tabela, encontrando o troco, a empresa mais pesquisada, a área total e o perímetro. Então, esse é um exemplo do quarto de casal. Está um pouco apagado, mas eles precisavam fazer a interpretação da tabela aqui e o preenchimento da tabela. Esse aqui é o quarto de casal. O valor fictício da cozinha foi R$100 mil, também foi o maior cheque por coincidência. A empresa, os móveis, as medidas, a quantidade e os valores aqui. E a interpretação. Essa equipe não fez a interpretação da tabela. A atividade 2 também foi muito similar à atividade do ensino médio, orçamento de produtos perecíveis e utilidades domésticas. Eles também precisavam fazer o preenchimento da tabela e fazer a interpretação da tabela de troco empresa mais pesquisada. Então aqui eles tinham que preencher o cômodo, a quantidade fictícia que sobrou de troco da atividade 1, preencher a empresa, o produto, a quantidade, a unidade e o total, né? E fazer a interpretação da tabela aqui embaixo. Esse da cozinha, eles precisaram utilizar 2 folhas. E na fase 3, eles não elaboraram a planta baixa como o ensino médio, né? Eles utilizaram uma planta já realizada pelo ensino médio, a do primeiro passo, porque era de maior área, e utilizaram a escala 1/16. Do mesmo modo que fizemos com o ensino médio, cada grupo recebeu uma cópia do cômodo em A0, uma para rascunho e outra para a versão final, e para a planta humanizada, né? Porque eles também precisaram fazer a ilustração desses produtos que eles fizeram orçamento. Então, em vermelho são os cômodos que foram sorteados, né? Que foram feitos pelas equipes. Esse foi a planta do primeiro passo. Aqui os grupos fazendo as pesquisas, então os catálogos, notebooks. Essa aqui foi a equipe da cozinha, celulares, a atividade. Aqui sou eu e o professor Thiago, com exemplo no quadro, as outras equipes trabalhando também. Então esse aqui é um exemplo de rascunho do quarto switcher, as medidas, o rascunho. Aqui o rascunho da cozinha, e foi muito interessante a pesquisa deles, porque eles investiram bastante em eletrodomésticos, em produtos caríssimos, como um fogão de R$84 mil, mas a mesa eles escolheram uma mesa de plástico da Brahma. Então, quais foram as considerações desse minicurso? Eles gostaram e aproveitaram o minicurso. Ao longo do minicurso, eles se divertiam, dava para ver que eles estavam contentes em fazer essas pesquisas. Eles saíam do minicurso comentando, não apresentaram dificuldades matemáticas, houve muita pouca intervenção nossa, ao contrário do ensino médio, que a gente precisava ajudar, intervir bastante com conteúdos matemáticos.
mas eles apresentaram uma dificuldade em relatar possíveis obstáculos que o ensino médio poderia ter, ou seja, criar um olhar como professor. Então, levar essa realidade que eu, o professor Thiago, tivemos para eles agregou bastante. E sobre as perguntas respondidas da atividade 1, a maioria foram respondidas e certas, né? Houveram bastante respondidas e certas. E da atividade 2, todas de interpretação foram respondidas. E olha só que curioso, vamos ver aqui. Então, os cálculos da atividade 1, só uma equipe não realizou corretamente os cálculos. A interpretação, só uma equipe não interpretou as perguntas. E da atividade 2, só uma equipe realizou os cálculos corretamente. E as de interpretação, todas as equipes realizaram. As considerações finais entre as duas aplicações. Então, o ensino médio, a gente trabalhou metodologia de projetos, né? Mais próximo da resolução de problemas. Enquanto com o ensino superior, a gente teve uma fundamentação teórica que se aproximou da modelagem matemática. Então, ter esse contato com os conceitos de Bassanese, Sebi e Mbegu fez uma diferença na aplicação. O público do ensino médio, eles fizeram por obrigação, né? Então, a maioria dos estudantes já apresentavam dificuldade em matemática e aquela competição, aquelas notas, faziam parte das notas deles nas disciplinas. Enquanto os licenciados, eles escolheram minicurso. O que isso significa? Que eles já gostavam de matemática anteriormente. Apresentaram ao longo do minicurso também que gostavam de matemática. Aos grupos de ensino médio, teve a intervenção frequente dos professores. Então, frequentemente, eu e o professor Thiago íamos nos grupos, nas mesas dos grupos, íamos nos computadores ajudar eles, ajudar com exercício, em pesquisa, enquanto os licenciados apresentaram muita autonomia, quase intervenção nula da nossa parte. O período de aplicação com o ensino médio foi 1 mês e meio, durante o final do ano, enquanto os licenciados tiveram um mini curso de 4 horas. As dificuldades apresentadas pelo ensino médio, como eu mencionei anteriormente, foi durante a resolução de problemas da atividade 1 e na ilustração da planta baixa humanizada da atividade 4. Já o ensino superior apresentou dificuldade em associar com a realidade escolar, né? Eles tinham dificuldade de fazer análise e reflexões de possíveis dificuldades que os alunos poderiam criar ou facilidades que eles poderiam criar. E as lojas mais pesquisadas do ensino médio foram OLX, Mercado Livre e Americanas, enquanto o ensino superior foi Mercado Livre, Magazine Luiza e Avon. Foi muito curioso porque o ensino médio preferiu fazer pesquisas de objetos usados, seminovos, enquanto o ensino superior se destacou por ter feito pesquisa em maioria em sites de móveis e objetos novos. Então, aqui está disponível os planos de aula, para caso alguém tenha interesse. As referências utilizadas. E muito obrigada. Espero que tenham gostado.